Vamos voltar então? Vamos. Todo mundo acomodado? Todo mundo nos seus lugares? Deixa para fazer o network daqui a pouquinho. À tarde a gente vai estar por aqui. A gente vai ter uma discussão ampla sobre o Plano Nacional Viver Sem Limite, mas a gente precisa aproveitar agora para discutir e ainda abrir para debate. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá, para a Anderson. gente priorizar também, né, a parte do debate, das questões aí que a gente precisa de priorizar nessa troca. Aqui é apenas uma reprodução do que é o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, apenas para poder, né, ter a certeza que é disso que nós estamos falando. Então, eu não estou... Os critérios aqui já falados de avaliação multiprofissional, interdisciplinar, biopsicossocial, que consideram os fatores corporais, mas não só, que considera a limitação no desempenho, os fatores socioambientais, a limitação ali no desempenho e a restrição de participação, tudo isso, apesar de concordar, não sou eu que estou dizendo, né? Isso está disponibilizado e disposto e garantido como um mandamento aí na Lei Brasileira de Inclusão para todas as demais políticas. Então, aqui, uma grande novidade também que a Lei Brasileira de Inclusão traz é a própria questão da conceituação do que são barreiras e dando alguns exemplos das barreiras para que a gente também não fique, né, apenas na subjetividade. Se o artigo anterior disse que na avaliação a gente precisa considerar as barreiras, o que são barreiras? E aí já vem na sequência, no artigo 3º, dizendo o que são as barreiras, como qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, trazendo aqui 6 tipos de barreiras, né? São as barreiras urbanísticas, as barreiras arquitetônicas, as barreiras nos transportes, as barreiras na comunicação e na informação, as barreiras tecnológicas e também as barreiras atitudinais, até faladas aqui pelo Davi mais cedo como uma das principais barreiras importantes, e a própria avaliação precisa contemplar o modo como as atitudes também vêm como barreiras, impondo limitações para as pessoas com deficiência. Aqui eu projeto um diagrama que é uma imagem, mas eu vou fazer a descrição dela para vocês. Acho que é a única imagem que tem nessa apresentação, fora algumas marcas de padrão do slide do Ministério dos Direitos Humanos. É um fluxograma que é muito conhecido, talvez aí pela maioria das pessoas, que é um fluxograma que representa o esquema da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidade. O que esse esquema está querendo dizer? Apesar de lá no topo, né, então eu vou descrever aqui, são 6 retângulos que estão disponibilizados de uma forma interativa e dinâmica entre eles, cujo topo está a condição de saúde, sendo representada por outros 3 retângulos abaixo, que são de fatores de funções e estruturas corporais, de atividades e de participação. Esses 3 retângulos, eles estão mais ao centro da figura, portanto, abaixo da condição de saúde, e ao centro, acima de outros 2 retângulos que estão na base desse fluxograma, que são os retângulos aqui de fatores ambientais, que são exatamente esses fatores extrínsecos ao corpo, fatores que estão externos ao indivíduo, e também os fatores pessoais. Então, esses 6 retângulos aqui, eles estão interagindo entre todos eles, e essa interação, elas partem em todos os sentidos, tem algumas setas que vão de um para o outro, sem nenhum tipo de hierarquia, e talvez a única questão que salta mais de sentido é a produção da condição de saúde. É quase como se fosse aquela metáfora de um iceberg, que a ponta que nós vemos do iceberg é apenas aquilo que a gente consegue descrever sobre ele, que é visível, que é acessível. Mas abaixo, submerso, tem vários outros elementos que dão até estrutura para aquela ponta do iceberg. Então, a condição de saúde é essa ponta do iceberg, da qual tem vários outros condicionantes e determinantes que não são tão explícitos ou visíveis assim.
Esses outros condicionantes e determinantes era aquilo que eu falava entre interações do meio, de fatores ambientais ou de barreiras que na relação com aquela diversidade, com aquela alteração corporal, com aquele impedimento corporal, vai produzir uma situação em que a pessoa não desempenha várias atividades e, portanto, esse conjunto de atividades é tão significativo que impacta na funcionalidade da pessoa. Se impactou na funcionalidade e a pessoa deixou de participar na sociedade em igualdade com as demais, a gente tem uma situação de deficiência. Ok? É isso que esse fluxograma aí mais ou menos representa. Aqui é apenas fazendo menção ao decreto 11.487, que é o decreto mencionado pela Daiane, que criou o grupo de trabalho, que retoma essa discussão para, enfim, termos a regulamentação desse artigo 2º. Vai ter lá como algumas competências desse grupo de trabalho, subsidiar a elaboração de proposta de avaliação biopsicossocial, propor os processos de implantação, e esses processos de implantação é outra dimensão muito importante que a gente precisa de reforçar. Eu falei que 2 elementos, né, eram muito importantes para a gente destacar nesse momento nosso aqui. Um era o instrumento, né, isso que indica como que os profissionais farão essa avaliação da deficiência, para substituir aquela lógica do laudo médico, dos diagnósticos. O outro é onde essas avaliações ocorrerão, como elas ocorrerão nos territórios, nos municípios. Porque, paralelo a essa proposta de regulamentação do artigo 2º, uma dinâmica que foi sendo construída e demandada pelas próprias pessoas com deficiência nos últimos anos é que, paralelo à regulamentação do artigo 2º, nós precisamos de um sistema unificado de avaliação da deficiência para que as pessoas com deficiência não fiquem continuando a ser submetidas a múltiplas avaliações, a essa peregrinação que a gente sabe que é para conseguir um laudo, que quando consegue um laudo, demorou tanto para ele ser atendido em algum lugar, que o laudo já perdeu a validade, aí tem que ir atrás do laudo novamente. Quando vai requerer um passe livre, recorre a uma avaliação. Quando vai solicitar o BPC, é outra avaliação. Quando vai participar de um concurso público como cotista, ali na política de ação afirmativa, precisa de passar por um outro processo de avaliação. E nessa história nós temos um panorama brasileiro que é completamente difuso, sem comunicação, sem parâmetro, com diversas formas de avaliação que acabam penalizando a pessoa com deficiência nos seus múltiplos deslocamentos. Então, essa busca por laudos, como eu disse para vocês no início da minha fala, que os laudos médicos eles foram sendo distorcidos na sua função original, enquanto importante documento técnico para pensar aqui o acompanhamento de saúde das pessoas com deficiência que têm necessidades em saúde, sendo transformado nesse requisito para acesso a políticas públicas, que é outra função completamente diferente da natureza de um laudo. Para além de tudo isso, a gente tem que as pessoas com deficiência, elas se deslocam de formas múltiplas e de formas interativas, tendo recursos, inclusive, né, elas tendo gastos com esses múltiplos deslocamentos. A Secretaria da Pessoa com Deficiência, ultimamente, tem realizado um trabalho junto à Ilha do Marajó, no estado do Pará. E, pessoal, tem pessoas que vocês devem saber, mas é muito importante a gente falar, que elas viajam 4 dias de barco para ser atendido por um médico de saúde da família. 4 dias de barco. Vocês conseguem aproximar do que seja isso, e ainda inacessíveis, né? Um dos estudos feitos na Ilha do Marajó, realizado pela Universidade Federal do Pará, detectou, inclusive, que as plataformas, que são os únicos meios para ancorar os barcos que chegam de Belém, as plataformas são inacessíveis, ou seja, os cadeirantes não conseguem sequer chegar nos barcos, porque as plataformas são inacessíveis. Vocês imaginam o que é isso? Uma pessoa ter que andar 4 dias para poder ser atendido por um médico, para conseguir um laudo, para voltar numa política para ser atendido daqui a 6 meses, e quando chega lá, o outro médico diz, esse laudo já perdeu a validade. Né?
Quem aqui conhece alguma história como essa? Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece algo dessa natureza. Então, é disso que nós estamos falando. Não basta só ter um instrumento de avaliação cumprindo com esses requisitos. Nós precisamos de ter um sistema territorializado em todos ou na maioria dos municípios brasileiros que contém equipes realizando essa avaliação. Eu costumo dizer, algumas pessoas discordam, eu costumo dizer que, para mim, esse é o maior desafio nosso. Não é um instrumento, porque o instrumento ele já está validado pela Universidade de Brasília, ele precisa de ser aperfeiçoado. Daqui a pouco eu vou dizer onde está esse documento, o instrumento completo, porque ele é um instrumento muito longo, eu vou apenas mostrar aqui algumas estruturas deles para vocês, mas é muito importante que vocês se apropriem, para quem ainda não conhece, desse instrumento, e participem das discussões, como a Daiane falou. As discussões do grupo de trabalho ocorrem a cada 15 dias, essa sexta-feira é a próxima reunião, né, Daiane? Dia 1º agora. As reuniões ocorrem a cada 15 dias e com transmissão ao vivo pelos canais oficiais do Ministério dos Direitos Humanos. Então, vocês podem participar, darem sugestões, depois que conhecerem, por exemplo, o instrumento, caso as pessoas, vocês aqui não conheçam. Eu costumo dizer, voltando àquela ideia, de que o instrumento ele é a parte mais simples, porque ele precisa ser melhorado, precisa ser aperfeiçoado. O desafio nosso está em onde será feita essa avaliação. Por isso que nós estamos aqui conversando com vocês. Porque tem lugares que tem profissionais da Previdência para fazer a avaliação e será composto, será utilizado esses profissionais. Tem lugares que tem profissionais da saúde, nas EMULTs, lá da atenção básica. Mas tem lugares que não tem nem da Previdência e nem da saúde. Quem, então, realizará essa avaliação? Nós precisamos de pensar uma lógica e uma organização. Por isso que nós estamos chamando de um sistema nacional, porque em alguns lugares onde não tiver profissional da Previdência, onde não tiver profissional da atenção básica, onde não tiver um instituto como aqui Santa Catarina tem, com equipes multiprofissionais realizando a avaliação, nós vamos precisar de uma alternativa de equipes multiprofissionais para serem certificadas, capacitadas, que entrem num sistema unificado, realizem a avaliação e coloquem ali aquela avaliação para que as pessoas tenham acesso de forma mais célere possível aos direitos. Porque se nós não tivermos essas equipes nos municípios, a gente vai voltar na lógica que é hoje do laudo médico, as pessoas peregrinarem e ficarem aguardando há muito tempo aí uma avaliação. Então, por isso que é importante. Qual é a proposta da secretaria? Está sendo construída ainda. A ideia da secretaria é ter uma reunião, por isso que nesse momento que nós estamos fazendo, se vocês acompanharem as reuniões do GT, vocês vão perceber exatamente isso. Nós estamos discutindo os dados de equipes territorializadas que nós temos da saúde, foi o que a gente fez há 2 semanas atrás, as equipes agora, o próximo passo, da Previdência Social, para ter uma sobreposição dessas equipes, para a gente pensar qual é a cobertura que nós temos no Brasil e qual é, claro, o vazio também de cobertura que vai ocorrer. As equipes da atenção básica estão desfalcadas, né? Nos últimos anos, nós não tivemos investimentos, concursos, melhoria nos repasses dos valores para os municípios contratarem profissionais, a gente sabe de tudo isso. Mas tem lugares que nós temos profissionais, e como falado aqui mais cedo, nós não temos que inventar a roda. A atribuição, se a gente olhar as atribuições da atenção básica, na portaria que cria, né, todos os serviços, as equipes multi, já é da atribuição dessas equipes fazerem avaliação como essa. Se a gente olhar, obviamente, para os profissionais da Previdência, já estão nas atribuições também da Previdência fazerem esse tipo de avaliação. Algumas entidades, alguns serviços públicos que nós temos, como é o caso aqui de Santa Catarina, a gente tem Recife, alguns outros lugares que também tem um centro de avaliação das pessoas para encaminhar as pessoas com deficiência para terem acesso às suas políticas públicas, nós já temos também algumas iniciativas como essas. Então, nós temos que aproveitar isso que já é feito, não inventar a roda, mas, por outro lado, também potencializar e pensar a questão de orçamento, como aqui foi dito, é fundamental. Eu sou assistente social de formação. A minha leitura de avaliação de política social é aquela lá, de quadro institucional que a gente aprende com a professora Ivanete.
lá, universalização dos direitos, gestão, financiamento e controle social. Esses 4 pilares têm que estar na execução de qualquer política. Sem financiamento, a gente não consegue. E aí, a gente só vai avançar nessa perspectiva. Então, o desafio é gigante, mas, por outro lado, nós já temos algumas iniciativas que são muito interessantes. Se a gente não tivesse a atenção básica em saúde, se nós não tivéssemos a estrutura da Previdência Social, se nós não tivéssemos algumas instituições como nós temos no Brasil, como é o caso aqui de Santa Catarina, eu realmente diria que o Brasil não vai conseguir fazer isso nos próximos 10 anos. Mas essa não é a realidade. A gente tem uma realidade do Sistema Único de Assistência Social, do Sistema Único até de Saúde, da Previdência Social, que já tem essa função de trabalhar no território aquilo que impacta na vida das pessoas. E é nesse lugar que essa avaliação precisa ser feita. Ela não pode ser só nos centros, nas médias e grandes cidades, porque vai ser, obviamente, um problema, porque nas cidades médias e grandes, a gente não sabe do território e das barreiras que tem no território, lá no município X, onde aquela pessoa que nós estamos avaliando naquele momento. Então, a gente precisa conhecer, antes de qualquer coisa, o território, porque é nesse território que tem ali a influência de todas as barreiras na vida das pessoas com deficiência. Nós temos muitos desafios, mas a gente também tem alguns arranjos de políticas públicas que nós precisamos aproveitar desses arranjos para essa execução aqui daquilo que nós estamos falando. Aqui, o Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado. Para falar rapidamente sobre ele, ele é um instrumento que foi elaborado já, não é de agora, a sua construção começou em 2007, quando é publicado um decreto presidencial. Em 26 de setembro, o presidente Lula assina um decreto criando um grupo de trabalho que será responsável por avaliar todas as formas de caracterização da deficiência que as políticas públicas têm no Brasil, com vistas a construir um modelo unificado. Gente, isso em setembro de 2007. Por que disso? Porque, há um ano atrás, o Brasil tinha ajudado na elaboração da convenção, lá na ONU. E aí mudou completamente a definição de pessoas com deficiência quando a comissão volta para o Brasil, olha para as políticas públicas e vem, gente, nós temos um problema aqui, porque hoje nós temos diversas formas de caracterização da deficiência, a gente precisa unificar. Esse trabalho, iniciado em 2007, produz o IFBR e é publicado em 2013, 6 anos depois, que será utilizado na Previdência Social pela primeira vez na regulamentação da Lei Complementar 142. Então, é esse instrumento que passou por diversos aperfeiçoamentos aí. Então, não é um instrumento. Para quem conhece aqui o IFBR-A, na sua versão adaptado, que é utilizado na Previdência, não é essa versão que está sendo discutida para ser incorporado. É o mesmo instrumento, mas numa versão melhorada, aperfeiçoada, que os processos de validação foram mostrando problemas. Hoje, né, eu faço, os colegas aqui da Previdência fazem avaliação com o IFBR-A. Os regimes próprios de previdência, muitos no Brasil inteiro, têm utilizado o IFBR-A também para a caracterização da pessoa com deficiência para um momento de aposentadoria, e sabem que aquele instrumento tem algumas coisas que precisam ser aperfeiçoadas. Então, o M já é uma versão posterior, já adaptada, composta por as estruturas e funções corporais lá da CIF. Então, o profissional aponta ali todas aquelas estruturas que são consideradas naquela pessoa com deficiência avaliada, mas o centro da avaliação está no desempenho das atividades, que são compostas por 57 atividades lá da CIF, ou seja, aquilo que efetivamente a pessoa faz na sua vida. Então, são perguntas dos domínios de educação, da vida doméstica, domínios de mobilidade, domínios de comunicação, domínios da vida comunitária, da vida civil, de lazer, e domínios da área de relações interpessoais. Ou seja, todos aqueles domínios que efetivamente são importantes para saber os impactos da deficiência na vida da pessoa com deficiência. Então, o IFBR-M é esse instrumento que vai ter aí esse conjunto de itens que serão avaliados. Aí eu diria, então tá, mas ainda não está claro. Esse instrumento é composto por quê? Essencialmente, ele é composto por essas 57 atividades lá da CIF, que são dificuldades para a pessoa desempenhar alguma tarefa no seu cotidiano, dificuldade que a pessoa tem para desempenhar um
uma tarefa na escola, quando a gente está avaliando uma criança ou um adolescente. Dificuldade que a pessoa possa ter no mercado de trabalho. E aí tem itens ali separados, como é uma lista muito grande, esses 57 itens que são avaliados, e depois tem preponderâncias específicas para cada tipo de deficiência, porque alguns domínios eles são mais específicos do que outros, na definição daquela deficiência específica. Por exemplo, uma deficiência física, o domínio mobilidade, ele é muito importante. Então, essa área tem um peso maior para a avaliação daquela pessoa naquele momento. O instrumento tem ali uma regra para poder fazer essa baliza melhor aí pelo tipo de pessoa com deficiência. Aqui é um pouco daquele histórico que eu já havia resumido para vocês, que essa história começa em 2007. Nós temos aí um longo trajeto de 2007 até agora na construção desse instrumento aí, até chegar em 2023, que é o período do GT agora, que está realizando, espero que essa última etapa para a gente produzir e publicar a regulamentação desse artigo 2º. Não vou entrar aqui em detalhes de cada ano, mas só para vocês terem uma ideia desse histórico, tá? Esse material vai ficar disponível para vocês, para quem queira depois entrar aí em algum detalhe. Aqui são exemplos de algumas políticas, tá? Não tem todas, mas aqui são só exemplos na área de saúde, na área de educação e cultura, na área de trabalho. Tem ainda assistência social, a gente tem o benefício de prestação continuada, tem os centros-dia, que o serviço ele não necessariamente vai ter uma avaliação para determinar a entrada da pessoa no serviço, mas ele pode utilizar da avaliação para poder ter uma avaliação da funcionalidade, para saber o quanto que aquela pessoa tem a sua funcionalidade melhorada ou não, assim como são os serviços de reabilitação, reabilitação profissional também. Alguns serviços, a avaliação não precisa de ser para determinar a entrada da pessoa, mas precisa de realizar um acompanhamento ali naquele serviço, porque uma vez que ele é um índice de funcionalidade, ele diz exatamente qual é a área comprometida na vida daquela pessoa de sua funcionalidade. Um serviço vai ter um plano de acompanhamento, então, singularizado para aquele caso, priorizando aquelas atividades para melhorar a funcionalidade naqueles itens impactados na avaliação. Coisa que hoje nós não temos, né? O CE, os Centros Especializados de Reabilitação, carecem aí de alguns instrumentos padronizados, o próprio serviço de reabilitação da Previdência também, o próprio centro-dia, as ações ali desenvolvidas, nós não temos hoje, poucas unidades aí que a gente tem no Brasil, conseguem avaliar de forma longitudinal o quanto que a pessoa teve a sua funcionalidade melhorada depois de ter passado pelos serviços ali do centro-dia. Então, todos esses equipamentos, além de, claro, né, as políticas afirmativas, cotas, as isenções fiscais, que são muitas aí, que as pessoas precisam, e têm direito, né, e precisam de ter a caracterização delas para ter acesso. Então, ao todo, são... do último levantamento que nós estamos, porque vez ou outra aparece um que a gente acaba incluindo, da última vez totalizou 39 políticas só de responsabilidade do governo federal. A gente ainda tem algumas de mobilidade que são municipais, que são estaduais, além de algumas isenções também. Geralmente, o que tem de município e estado, diferente daquilo que tem no governo federal, voltado para todas as pessoas com deficiência, geralmente são políticas de mobilidade e de isenção, além daquelas outras. Então, cada órgão também, cada município, cada estado vai precisar pensar, por isso que a gente sempre reforça a ideia de um sistema unificado de avaliação. Bom, aqui eu já caminhando para a minha finalização, eu queria só chamar a atenção para vocês de onde está esse documento, que tem o instrumento e todas as explicações dele. Se vocês digitarem, eu não vou dizer aqui esse endereço completo, porque ele é muito longo, mas se vocês colocarem no Google IFBRM modificado, vai aparecer, ele está no site da ANPID, que é uma associação dos promotores dos direitos da pessoa com deficiência. Eles apenas recepcionaram esse documento, porque ele foi um documento independente, que foi construído por um conjunto de pesquisadores, e que apresentou essa proposta à secretaria no início do ano, e a secretaria partiu dessa proposta para fazer os trabalhos no âmbito do GT. Então, se vocês colocarem lá no Google IFBRM modificado, é muito importante colocar o modificado, porque senão vai aparecer o IFBRM original, que já foi acrescentado outros aperfeiçoamentos aí
nesse instrumento. Então, é muito importante vocês conhecerem esse documento completo, porque tem toda a estrutura dele e as explicações do que esse conjunto de pesquisadores aí sugeriu para melhorar. E essa incorporação, essa apropriação aí de vocês é muito importante para trazer sugestões e encaminhamentos importantes aí para a construção que está sendo feita. E aqui, a maior prioridade, né, que é esse chamamento, nesses momentos que nós estamos, como esse aqui, de trazer um ambiente aqui de construção que sirva como subsídios para que, no âmbito federal, que a responsabilidade nesse momento agora, da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, coordenar esse trabalho do GT, mas esse trabalho precisa ser feito junto com estados, junto com municípios, para que a gente tenha essa regulamentação. Como eu disse, o instrumento, a gente precisa de ter um bom instrumento, claro, técnico, cientificamente comprovado, que ele identifica as pessoas com deficiência. Isso nós precisamos de ter. Mas eu considero que esse é o caminho, aquilo que a gente mais está adiantado. O nosso desafio mesmo é pensar a estrutura de avaliação em todos os municípios brasileiros para que a gente consiga. E sem os estados e sem os municípios, nós não vamos conseguir avançar, porque cada realidade vai ser uma. Aqui, né, Santa Catarina, temos aqui um instituto que faz a avaliação, mas essa não é uma realidade da maioria, né, dos estados brasileiros. Mas do estado de Santa Catarina. Por exemplo, essa iniciativa, a gente deveria ter pelo menos em metade do Brasil, e a gente não tem. Se tivéssemos, o nosso trabalho estava um pouco mais fácil, né, Daiane, mas não tem. Então, essas articulações aí vão ser fundamentais com estados e municípios para a gente conseguir ter esse sistema aí de avaliação. Eu encerro aqui a minha fala, eu acho que é a última, se eu não estiver enganado. Apenas aqui tem o QR Code que vai lá tanto para o documento, que basta para vocês não precisarem de decorar aquele endereço extenso, colocarem FBRM modificado, mas aqui também tem o que é muito importante, que eu queria destacar, a Daiane já havia feito menção, que é do e-mail do grupo de trabalho, avaliacal.deficiência@mdh.gov.br. Esse endereço de e-mail é o endereço de e-mail que pode receber qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer questionamento que vocês tenham do trabalho. Por exemplo, participaram lá de uma live, como é a de sexta-feira agora. Sexta-feira agora tem reunião do GT lá no YouTube. Vocês participaram, registrou uma pergunta lá no chat do GT, ao vivo, e o pessoal até discutiu, mas vocês queriam aprofundar mais aquela discussão, aquela sugestão. Podem enviar a sugestão para esse e-mail, que é o e-mail oficial que recebem comunicações de todo o Brasil. E, pessoal, tem sido muito interessante esse movimento, tá? Semanalmente, a gente recebe dezenas de sugestões, dezenas de questionamentos, porque é essa construção que a gente precisa fazer. Nós não fazemos política pública para quem está lá no Ministério. A gente faz política pública para quem está nos territórios. E isso precisa fazer sentido para quem está nos municípios. Isso só vai ter sentido se tiver a participação de todas as pessoas. Desculpe, eu me extrapolei o tempo, eu sempre falo demais. Obrigado e estou à disposição aqui de vocês. Pessoal, o Ederson, eu vou tomar liberdade de falar isso, mas assim, eu sei que tem muita gente aqui no campo do estudo, da pesquisa, as pessoas com deficiência se apropriando de muitos conceitos, muitos profissionais, muitos técnicos, mas o Ederson é um grande teórico e um grande, além de teórico, né, ativista no campo dos direitos da pessoa com deficiência. Então, se vocês procurarem lá no Google, né, procurem o nome dele, a gente encontra muitas publicações, muitos capítulos de livro. Ele é um dos teóricos que eu tenho utilizado bastante na minha dissertação agora do mestrado. Ele tive a oportunidade de ter ele na banca. Então, para quem está aí fazendo estudo, pesquisa, fazendo toda esse debate, se apropriando dessa discussão, acione aí os referenciais do professor Ederson, que certamente vão contribuir muito para os estudos. Eu queria complementar, e algumas pessoas já vieram até a mim, e preocupadas no sentido de que, olha, Dai, o instrumento ele tem que vir acompanhado de uma boa qualificação. E, de fato, a gente também tem discutido isso lá no Ministério, que não é por si só um instrumento que vai dar conta de todo esse processo de implementação da avaliação. O instrumento é um dos aspectos
componentes da avaliação, conforme o Ederson falou. Então, uma das nossas diretrizes de trabalho é atuar nesse processo de qualificação, de formação desses profissionais, porque percebam, o Ederson frisou isso, é uma mudança muito revolucionária. São novos paradigmas em relação ao conceito de deficiência. Então, a gente tem uma perspectiva de fazer esse rompimento com essa perspectiva médica, com uma perspectiva assistencialista, com uma perspectiva da cura, da lógica da padronização dos corpos, da medicalização, para vir para uma perspectiva de deficiência do campo dos direitos humanos, da remoção das barreiras, da equiparação de oportunidades. Então, essa quebra de paradigmas, ela precisa, então, estar acompanhada desse debate conceitual, da perspectiva dos estudos sobre deficiência, do modelo social. Eu sei que a Fundação, por exemplo, tem lá toda uma estrutura de capacitação, né? Já tive a oportunidade de compor a equipe lá e que, de fato, é uma estrutura muito qualificada. A Fundação ela investe muito em capacitação, em pesquisa. Então, a gente pode, inclusive, já pensar nessa articulação dessa formação dos profissionais, das equipes, para que a gente possa qualificar esse trabalho. Eu vou passar para o Paulo, que ele já está aqui dizendo em relação ao tempo, porque eu acho que tem uma eu tenho um encaminhamento aqui. Tá bom? Obrigado, Anne. Obrigado, Ederson. A proposta, né, é o fórum de discussão, né? Então, assim, a gente daqui a pouco vai ter exposição do plano também. A nossa ideia era discutir a avaliação, depois discutir o plano. Mas, como o período da tarde, iniciamos às 13h30 e o encerramento previsto está para as 17h30, a gente vai ter um tempo bastante grande para discussões, para exposições, para a gente dialogar e fazer as propostas e, no final, fazer os encaminhamentos finais, que a nossa ideia é mandar essas propostas para o Ministério, tanto da avaliação como o plano que já está pronto, ok, mas ele é também sempre discutível, né? Então, eu queria fazer essa proposta para a gente não abrir o debate agora e abrir à tarde após o plano, pode ser? Ok. E aí, então, pessoal, eu estou circulando aí com algumas pessoas que eu já conheço, né? O material aqui da apresentação, a proposta também do FBRM, então as pessoas vão se apropriando desse debate, a gente faz uma discussão com encaminhamentos e, gente, à tarde, então, o Antônio José vai estar aqui conosco, que é o coordenador do Plano Nacional do Viver Sem Limite. O nosso estado de Santa Catarina será o primeiro a conhecer as ações, a compreender como é que isso vai ser materializado, pensando numa perspectiva interfederativa, e a gente aguarda vocês às 13h30, para que agora a gente tenha um tempo de almoçar, fortalecer vínculos, abraçar, e à tarde a gente volta com tudo. Beleza, pessoal? Tá bom. Aí o Davi agora vai dar... Oi, uma contraproposta. Uma contraproposta, é fórum. Paulo, 5 minutos, só para a Giane, da Fundação da Educação Especial, poder explicar como é que é feita essa avaliação hoje em Santa Catarina, porque à tarde ela não vai estar... E eu também não consigo, e eu tenho... Esse é um ponto... Perfeito, perfeito. Proposta acatada. Aí depois, à tarde, continua. Isso é só porque surgiram algumas dúvidas, e eu acho que é importante a gente esclarecer. Por mais que a gente tenha a Fundação Catarinense, o nosso intuito não é trazer todo mundo para a Fundação, né? Não é essa a ideia. A gente vem trabalhando, nos últimos anos, na formação de centros de avaliação com a equipe multidisciplinar em todo o Estado, né? O que a gente precisa, assim, a gente está falando de instrumentos que nós já conversamos nas nossas capacitações. Se vocês lembrarem, há 3 anos a gente vem fazendo o curso sobre a CIF, né? Quando eu vou trazer o IFB, eu estou falando em CIF, eu estou falando em funcionalidade. Na nossa capacitação de julho, nós tivemos a Ana falando só sobre a funcionalidade, essa quebra de um modelo médico, né? Então, é isso que a gente precisa alinhar. Qual é a nossa proposta enquanto fundação? E eu peço para o Paulo, porque eu não vou conseguir à tarde, que eu tenho uma pauta que o governador pediu para mim escrever até quarta. E assim... Está sendo gravado, Jane, então vai ficar registrado. Acho que vai ficar como o que é a nossa proposta? Nós trazemos a responsabilidade da implantação. Nós temos instituições que já têm credenciamento com o SUS, que isso facilita na composição. Aonde a gente tiver uma região que não tenha, a gente vai lá bater na porta da saúde, porque a gente já vem conversando
que lá na unidade básica de saúde, ele já tem que saber identificar para poder encaminhar para onde dar esse diagnóstico quando não tem essa equipe. E vamos mapear os centros do Estado, mas vamos pensar nos municípios pequenos, que não têm condições. Eu sei que muita gente vai olhar, mas e o dinheiro? Calma, vamos conversar, né? Mas nós já temos um corpo técnico muito bom, nós já temos equipes de instituições prontas, e não falo só em APA, em AMA. Gente, pelo amor de Deus, eu estou com a SIC aqui, que ninguém melhor do que eles. Eu sei que eu tenho a Advir, eu tenho outras instituições, pena que eu não estou vendo ninguém da área da surdez, né? Mas na deficiência, aqui, isso. Então, ali, na deficiência física, que nós só temos uma instituição cadastrada, a gente precisa ter mais apoio e suporte também nisso, e vamos fortalecer isso, capacitando, fortalecendo as equipes e tendo os pontos de referência no Estado. É aquilo que eu falei, vamos otimizar o que nós já temos. Não é nenhuma coisa muito difícil, é só dizer, nos deem a possibilidade que a gente tem condições de fazer. Obrigado. Tem mais alguém Obrigado. além da Giane? Janice, tu querias fazer alguma fala? Não? Então, Só um pouquinho daí. Segura. Tá bom, querido. Obrigado, Giane. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que a Fundação Catarinense de Educação Especial é um órgão indispensável, né? E aí eu já coloco também a Federação Catarinense dos Municípios, que tem toda essa política descentralizada, né? Os 295 fazem parte, as 21 associações, para a gente trabalhar essa questão em conjunto. Antes de eu passar para o Davi, só queria dar um exemplo clássico aqui, né? Um exemplo de não técnico dessa área, né? Dessa avaliação biopsicossocial, técnico já falou, né? Mas eu quero dar um exemplo ali do nosso transporte lá em Joinville, o Schneider, que está por aqui, né? A gente tem lá o transporte eficiente, por exemplo, onde a gente tem uma demanda grande e a gente, né, qualquer pessoa que chegue lá com o CID, só um pouquinho, gente, um CID que diga que essa pessoa tem mobilidade reduzida, ela consegue esse transporte porta a porta. E aí? Mas será que essa pessoa realmente deveria estar lá? E eu vejo a avaliação biopsicossocial, Schneider, como primordial para resolver essa grande demanda que a gente tem, que é um serviço bom, tem as suas falhas, lógico, né? Mas é um serviço essencial para nós lá de Joinville, que deveria ser copiado, inclusive, pelos municípios aqui de Santa Catarina e de outros locais, mas eu acho que a avaliação biopsicossocial vem, inclusive, para resolver essa tua demanda lá, tá bom? Então, Davi, agora com os avisos paroquiais, por gentileza. Obrigado, Paulo, obrigado, Ederson, e obrigado, Daiane, né, por esse momento, a Giane aí pela colaboração também. Só alguns avisos, o pessoal que precisa utilizar o banheiro e precisa de acessibilidade, pode utilizar através da rampa aqui do palco e aí acessar os banheiros aqui por trás, tá? Peço desculpas em nome da Alesc por conta de algumas questões de acessibilidade, né? A gente está tendo algumas reformas também que vocês puderam ver ali embaixo, e também já adianto que a Assembleia Legislativa já tem um comitê dentro da própria Assembleia com várias participações de vários setores, onde a gente já está estudando essa reorganização interna da própria Assembleia para a questão de acessibilidade. Então, fica aí o comunicado, tá? Gostaria também de informar que está presente o senhor médico e assessor técnico André Soberaschi dos Santos, do Centro Catarinense de Reabilitação. Para o almoço, nós temos aqui no 4º andar da Assembleia, tem um restaurante. Então, para aqueles que acessam o elevador, vocês vão acessar o elevador descendo, logo atrás aqui das escadarias que dá acesso aos gabinetes, tem os elevadores de acesso. Aí vocês podem pegar o elevador lá e acessar até o 4º andar, tá? Peço também para que muitas pessoas falaram que ficaram sabendo do evento nessa última semana. Uma dica que eu dou para vocês acompanharem os eventos, que eu, o Paulo, a gente aí junto com o CONED tentamos enviar para o maior número de pessoas e contatos a informação do evento e dos eventos que a gente tem feito durante todo o ano. Mas eu peço uma atenção, porque a gente sempre divulga os eventos no Instagram da Escola do Legislativo, então peço que todo mundo siga aí
@escola da Alesc, Escola da Alesc. Lá tem todas as programações de evento. Inclusive, vocês estando aqui, vocês podem estar marcando, registrando esse momento e marcando o @escola da Alesc, que é repostado depois. Temos também o @Assembleia SC, da Assembleia Legislativa. Lá temos a programação da semana, o que vai acontecer dentro da Assembleia. E também tem do presidente da comissão, que é o @Dr. Vicente, DR, Vicente Caro Preso. Então, são 3 arrobas aí importantíssimos para que vocês possam seguir e estar acompanhando todos os eventos relacionados à Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, bom almoço a todos. Retornamos à 1h30.